Fraternidade Noélia Rodrigues, em nome de Lucidalva, e estendo também esse cumprimento a todos os amigos, trabalhadores desse lugar, a Tom, a todos os que nos ouvem, nos veem nesse momento, pelas conexões invisíveis da internet, mas que nos faz permanecer psiquicamente conectados e irmanados pelo coração. Quando nós pensamos nesse tema da defesa da vida, a gente pensa num dos temas mais belos e basilares da nossa amada doutrina espírita. Defesa da vida nos remete a uma abordagem de respeito a esse patrimônio inestimável do nosso Criador, a todas as suas criaturas. A vontade de viver, a faculdade de existir, de estarmos na vida, não obstante as vicissitudes que nós precisamos enfrentar, não obstante os desafios que a gente precisa superar, as lições que a gente tem a aprender. A gente sabe que o sofrimento por vezes nos bate à porta sob diferentes configurações, mas todos esses são chamamentos para que a gente acorde, como dizia o apóstolo Tiago em uma das suas epístolas, eia agora vós, né? Ou seja, para que a gente se levante e eleja no tempo chamado hoje, o tempo oportuno, para que a gente possa trabalhar, servir, praticar no bem, sempre confiantes de que Deus nos ama, de que Deus vela por nós e está atento a todas as nossas necessidades em todos os momentos. Por isso, Ele sempre nos concede não aquilo de que nós desejaríamos, não aquilo que nós mereceríamos, mas sempre do que necessitamos para que a gente possa conseguir avançar cada vez mais em termos do progresso moral. Então, na tarde de hoje, eu separei alguns temas que falam sobre a defesa da vida, a fim de a gente dar um passeio sob a égide da doutrina espírita nesses conteúdos que, por vezes, podem nos chegar de algum momento, em pensamento ou em atos. A gente pode se defrontar com cada um deles na nossa existência, ou podemos conhecer alguém perto de nós que passe por isso, alguém da nossa família, da nossa casa, algum vizinho, que é o fato do aborto, que é um crime aos olhos de Deus para uma vida que está sendo gerada e tem todo um planejamento para acontecer e existir, falar sobre os vícios e do como que eles são perturbadores também para o nosso processo de adiantamento, a eutanásia, que é o adiantamento da morte nos momentos finais da vida, a violência sob qualquer forma, e mais um item que talvez a gente já tenha refletido um pouco no último mês de setembro, setembro amarelo, mas que é sempre importante da gente também abordar, que é o suicídio, a prevenção ao suicídio e a valorização da vida. Começaria lembrando que na questão 880 de O Livro dos Espíritos, o nosso ilustríssimo codificador vai questionar com muita sabedoria: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E os imortais vão responder a Kardec: o direito de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Veja que os espíritos não entram no mérito do motivo. O direito de viver é o primeiro dos direitos de todos os homens. E por que eu começo com essa questão? Pode parecer algo muito longe da nossa realidade, pensar, por exemplo, em assassinar um dos nossos semelhantes ou extinguir-lhe a existência física. E assim, sinceramente, eu espero que realmente essa ideia esteja distante de todos nós que estamos aqui hoje, porque é um notório signo de evolução de nós enquanto espíritos imortais, aquilo que em o Evangelho segundo o Espiritismo a gente tem como o duelo.
tentar amainar essas tendências criminosas, assassinas, né, remanescentes de Caim nessa linguagem metafórica da Bíblia. Mas muitas vezes a gente se encontra numa situação, e hoje no nosso país principalmente, a gente vive muito imerso numa cultura do ódio, em que às vezes a gente projeta nas outras pessoas inimigos internos e transforma as pessoas com as quais a gente convive até, ou que até desconhecemos, em nossos inimigos, como se eles fossem culpados pela nossa desdita, por mágoas, por sentimentos ruins, por prejuízos. E nisso pode até ter alguma tinta de realidade. Vamos supor que realmente em determinado momento do nosso passado tal pessoa nos prejudicou. Mas será que isso é razão suficiente para que muitas vezes a gente desejasse que essa pessoa não mais existisse? Observe como essa abordagem da defesa da vida está nessas pequenas coisas. Essa cultura do ódio muitas vezes nos insufla essa ideia, que a gente não tem uma vida tranquila porque o outro é um parente difícil que atrapalha a minha vida. É um parente tóxico que impede o meu desenvolvimento. E muitas vezes nós outorgamos, entregamos nas mãos dos outros essa força sobrenatural para dirigir a nossa vida e até controlar os nossos sentimentos e pensamentos. E cumpre-nos pensar, onde foi que isso começou? Então é importante a gente refletir sobre isso para que a gente possa entender que a nossa felicidade individual conquistada pelo nosso próprio esforço é mérito e trabalho nosso. E ninguém pode nos impedir a felicidade. Que o mal que o outro nos fez fica sempre sob a responsabilidade do outro responder e retratar-se perante a lei. Mas a mim devo me inspirar ao menos de guardar sempre no coração os sentimentos mais elevados conforme a filosofia moral que eu abracei no espiritismo, a filosofia moral cristã. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no aborto, todos nós que estamos aqui vivos tivemos a grande chance por parte de nossos genitores de vir à luz, de vir à vida, de nascer. Eles poderiam ter interrompido o processo gestacional em algumas de suas fases, poderiam ter optado de não serem mais co-criadores com Deus na nossa maternidade e paternidade, mas eles decidiram ir até as últimas circunstâncias e muitos nos desejaram muito. Ardorosamente criaram planos e sonhos para nós. Mas quantos espíritos reencarnantes, infelizmente, todos os anos, aos milhares, não têm essa oportunidade, por diversas razões. Então é por isso que no espiritismo, quando a gente fala de um discurso em defesa da vida, a gente sempre lembra dessa questão do aborto. Em face do desenvolvimento da ciência hoje, facilmente a gente comprova que esse início da vida humana se dá desde o momento da concepção, do zigoto, da célula ovo no ventre materno, e não somente quando ocorre o nascimento ou dá passadas alguns meses de desenvolvimento embrionário, como muitos afirmam. É por isso que para nós constitui grave comprometimento com as leis divinas provocar um aborto voluntário em qualquer fase da gravidez, porque tal iniciativa impede que o espírito que já está ligado àquele embrião renasça no corpo físico, que lhe serviria de instrumento de progresso, de provas, muitas vezes envolvendo os próprios genitores nessa recapitulação das faltas. Então a gente sempre precisa olhar para essas circunstâncias com muito pesar, percebendo a importância de viver, não importa as circunstâncias. É interessante a gente pensar, por exemplo, nesse momento de pandemia, a quantidade de dificuldades. Ontem eu via no jornal milhões de brasileiros na extrema miséria, passando fome. A gente sabe que essa situação de miserabilidade, infelizmente, ainda é uma realidade.
no nosso país e também no mundo. E muitas vezes, num ato desesperado, esse pode ser, inclusive, um dos meios, né, de não desejar que esse filho passe por essas provações. Mas Deus sempre entrega a consolação no momento necessário, antes que a gente se desespere, se a gente puder confiar nele. Sempre haverá outra saída, outra porta a se bater, sem que seja esse aniquilamento da existência, que não nos cumpre, porque nós não somos criadores da vida. O criador da vida é Deus, ele nos dá. Então só ele pode retirar. Por isso que em O Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar aos imortais quais as consequências que tem para o espírito o aborto. E eles vão dizer, é uma existência nulificada que ele terá de recomeçar. Imagine a frustração de ter todo aquele preparativo para reencarnar e do nada ser interrompido. E Kardec pergunta ainda se constitui um crime essa provocação em qualquer período da gestação. E os imortais asseveram que sim, sempre há crime quando nós transgredimos a lei de Deus. Qualquer que seja, sempre cometerá crime, sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, porque isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. E é lógico que esse nosso discurso não visa ser um discurso de culpabilidade de quem quer que seja, sobretudo as mães, que muitas vezes cometem esses atos por diversas razões, principalmente por fatores psicossociais de risco, como a gente brevemente já descreveu aqui. Recordemos que essa mãe também não gerou esse filho sozinha, e muitas vezes pelo abandono do seu parceiro, pela falta de possibilidades em que se enxerga, pode dar aso a esse ato desesperado. A nossa palavra é muito mais de prestar conforto e consolo a toda dor, de dizer que há uma outra chance para além dessa saída, e de prestar as mãos estendidas, não acusatórias, mas de fraternidade, para dizer que no Espiritismo nós sempre somos acolhidos também, não obstante as decisões que tomemos, mas que reflitamos antes de tomar essas atitudes, de que possamos nos arrepender depois. O Espírito Emmanuel, na obra Vida e Sexo, da psicografia de Chico Xavier, vai nos elucidar no capítulo 17 que comumente nós convidamos os nossos antigos companheiros de aventuras infelizes, nós programamos o retorno deles ao nosso convívio, nós nos comprometemos em dar de socorro, oportunidade, amor, em vencermos juntos as dificuldades para que fosse reedificada a esperança de elevação e de resgate, de burilamento e melhoria. Criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências e externamos votos respeitáveis, dando a nossa palavra de que nós os receberíamos num seio materno, que redundaria em bênçãos substanciais para todo o grupo familiar. Mas quando instalados na terra, muitas vezes anestesiamos a consciência e expulsamos esses nossos afetos ou desafetos de outrora, que nos comprometemos em nos reabilitar com eles, a pretexto de resguardar o nosso conforto, de não estar naquela convivência que, sob as circunstâncias da reencarnação, seriam muito difíceis, muito sacrificantes, porque não estamos mais dispostos a assumir e levar às últimas consequências o nosso compromisso. Muitas vezes a reencarnação seria justamente esse móvel de reparação dos antigos delitos, os filhos problema, assim chamados pela psicologia atual humana, que nos dão muito trabalho, dor de cabeça, inquietação, mas que são o berço luminoso para a reparação das nossas faltas. E por um ato impensado, a gente pode vir a fechar essa porta. Então, que nós possamos sempre refletir sobre isso, sobretudo nós que somos espíritas,
que somos chamados à exaltação do amor e da vida, nos abstendo de semelhantes ações que visam desequilibrar a alma e enobrecer o nosso caminho através da maternidade, e que a gente simplesmente cerra as portas por não estar suficientemente comprometido com essa grande renúncia que muitas vezes a maternidade e a paternidade nos impõem. E se conhecemos alguém nessa circunstância, elucidemos, se assim tivermos oportunidade, sobre as consequências espirituais desse ato, não a título de punição ou condenação, de que a pessoa vai arder no fogo do inferno. O Espiritismo mata qualquer alusão nesse sentido, mas chamar a consciência para que a gente possa reavaliar e ver outras maneiras de levar a gestação à frente, nem que depois a gente encaminhe a outro lar que possa cuidar dessa criança, mas que deixe viver. Que todos os nossos atos sejam em defesa da vida. Outro aspecto relevante quando a gente fala de defesa da vida é também abordar as viciações as mais diversas. Por quê? Porque quando a gente fala em defesa da vida, a gente também precisa se lembrar da alusão de conservação do nosso corpo, do nosso instrumento de lutas, em condições harmônicas, equilibradas, o suficiente para que a gente tenha as nossas experiências. As viciações, os agentes escravocratas apresentados pela nossa sociedade como fatores de perturbação, muitas vezes surgem dentro do nosso contexto social por um convite, por uma leveza, por um alívio dos nossos problemas, por um esquecimento de certos traumas, e a gente acaba enveredando por essas portas falsas e quando se vê, torna-se um adicto. E essas viciações são das mais diversas, desde o açúcar ao álcool, às drogas, né, dentre todas as conhecidas, as sintéticas, como o LSD, a cocaína, o crack, dentre tantas outras, o jogo, o excesso de comida, o excesso de sexo, tudo que gere uma compulsão, ou seja, algo que tem um certo poder viciante, que na minha compleição psicológica eu percebo que eu tenho uma predisposição para tornar-me um viciado, tornar-me um adicto, e que eu passo a não ter mais o controle sobre esse consumo. Mesmo que eu deseje, eu não consigo parar. Temos o cigarro, o álcool. Veja que são drogas, algumas proibidas, ditas ilícitas, outras lícitas, que vendem inclusive em supermercados, algumas delas que vendem até em farmácias, porque aqui também se incluem as drogas psicotrópicas, né, os benzodiazepínicos, os remédios para dormir, que muitas vezes são administrados sem um tratamento psiquiátrico, que o psiquiatra é o profissional habilitado para prescrever esses medicamentos dentro de um tratamento maior, que muitas vezes envolve também a psicoterapia. Fora desse tratamento, a automedicação também gera viciação. E muitas vezes a gente faz isso por uma vez ou duas, por conta de permanecer insone, não quer procurar um especialista e acaba também entrando nesse roldão. E quando se vê, não consegue se livrar. Como elucida o espírito André Luiz na obra Agenda Cristã, pela psicografia de Chico Xavier, no capítulo 36. Quem sustenta o vício encarcera-se nele. O espírito Joana de Ângeles tem uma obra, Viver e Amar, em que ela vai chamar estes de agentes escravocratas, ou seja, que nos tornam escravos. A gente perde a nossa vida ainda em vida. Então, quando a gente fala sobre a defesa da vida, a gente também está falando sobre essas formas que o Espiritismo indica como de suicídio indireto, em que eu vou me desapegando da minha autonomia, abrindo mão da minha responsabilidade, muitas vezes mudando o meu comportamento, esquecendo dos meus valores morais,
perdendo a coragem de existir, abrindo mão de todas as possibilidades que eu teria para transformar a minha vida num hino de trabalho e de amor a mim mesmo e aos outros, e me entrego. Porque, meus amigos, no momento da viciação, no momento em que o ser usa esse agente viciante, que, como a gente descreveu, podem ser diversos, é como se houvesse um apagamento subjetivo. O sujeito se esquece, como se ele desaparecesse por algum momento e visse apenas o prazer, a satisfação. É essa busca da satisfação incessante, dos momentos de felicidade, de fuga, muitas vezes, que são procurados. E por isso que na pandemia o número de adictos, infelizmente, aumentou tanto. Eu tenho visto, por exemplo, quando a gente assiste na televisão, às vezes a polícia militar, né, falando sobre esse assunto, que eles não têm mais estratégia para conter, porque é justamente aquele que busca o consumo que fomenta a construção e a edificação, digamos assim, a manutenção do tráfico e todas as suas correspondentes sociais desastrosas que a gente vê por aí, inclusive com apologia a crimes. Então a gente reconhece o autêntico padecimento de todos aqueles que se debatem nessa dependência de alguma razão, química, emocional, física, que se encontram nesses estados degenerativos. Mais uma vez, a nossa palavra em defesa da vida não é de condenação, que o adicto é alguém que tem que ser extirpado da sociedade, de modo algum. É alguém que precisa de auxílio e que também precisa querer buscar ajuda. Isso é tão importante no tratamento e tão raro, infelizmente. Porque por vezes o que a gente mais ouve dos adictos é: me deixe. Eu tenho o controle da situação. Eu sei o que eu estou fazendo, sabe nada. Muitas vezes não tem a menor circunstância, nem das repercussões espirituais, nem das repercussões físicas, psicológicas, emocionais, da destruturação de lares, que muitas vezes se dá por conta disso. Famílias inteiras que muitas vezes precisam abandonar tudo que têm, se mudar de cidade, perdem tudo, porque as coisas começam a sumir de dentro de casa. Quem passou ou passa por essa situação sabe bem do que eu estou dizendo, que proporciona dores morais excruciantes. Então, são amigos, são irmãos nossos, realmente necessitados de muita ajuda, mas que também precisam aceitar essa ajuda. Então, o nosso discurso, mais uma vez eu repito, é sempre de estender as mãos amigas que possam amparar e auxiliar. Mas o adicto precisa querer também retomar as rédeas da sua vida, e eu afianço, sempre é possível, porque o Espiritismo nos ensina que não há mal irreparável, que não há solução insolúvel, que não há uma circunstância em que o caso está completamente perdido. Nós sempre temos condição de fazer alguma coisa. E Kardec aborda essa questão em O Livro dos Espíritos. Na questão 645, ele pergunta: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna um arrastamento quase irresistível? E os espíritos são categóricos. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Mas para aqueles que não tiveram força de resistir, não tem problema, porque nós somos frágeis e vulneráveis mesmo. Se nós não conseguimos vencer sozinhos essa força de resistir, que pelo menos tenhamos a humildade para pedir ajuda a fim de que aquilo não nos domine. Porque muitas vezes o que acontece é um processo de adicção que começa com alguns usos isolados e que mais tarde o espírito imortal começa a se perceber se comprazendo no vício. E se deixa ficar naquela estagnação, abrindo mão.
do seu progresso evolutivo naquela reencarnação. E eu estou falando de pessoas que estão nessa situação, muitas das quais são espíritas, para deixar bem claro que não é uma questão meramente de ter ou não ter consciência. Alguns são ignorantes, mas há pessoas que têm o conhecimento, inclusive espírita, mas se deixam arrastar por essas situações. A gente precisa lembrar que a vontade, como diz o espírito Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é a maior potência da nossa alma, muitas vezes subestimada. A gente precisa recordar da nossa natureza espiritual, que muitas vezes procuramos reprimir em prol de um prazer. Para vencer esses desafios, é necessário uma vontade muito firme, a vitória do espírito sobre a matéria. Então, a gente precisa entender todas essas coisas, sempre oferecer ajuda quando nos for solicitado, estar atentos aos sinais que muitas vezes podem estar ao nosso lado, dentro da nossa casa, debaixo do nosso teto. E para aqueles que passam essa situação, não achem que tudo está perdido. Sempre há algo a ser feito. O Espírito Emmanuel, na obra Pão Nosso, no capítulo 51, vai nos elucidar que nós precisamos nos consagrar à própria cura, sem esquecer da pregação do reino divino, inclusive aos nossos órgãos. Aqui ele está fazendo uma apologia para que a gente se cuide do corpo e do espírito. Nossos órgãos são vivos e educáveis. O nosso pensamento é um dínamo que pode desequilibrar, promovendo distonias no nosso corpo ou reequilibrar o nosso organismo, a depender de como a gente se conduz. Então, muitas vezes, nesses usos prolongados desses entorpecentes, né, desses agentes que corrompem, inclusive, o nosso moral, os nossos valores, a gente acaba se perdendo, mas sempre podemos enveredar no caminho de volta, se assim quisermos. E esse caminho começa dentro de nós. Outro tema, meus amigos, que eu acho importante da gente abordar hoje é com respeito à eutanásia. Sobre a eutanásia, apenas para unificar a informação, mas eu acredito que todos já ouviram esse termo e têm alguma noção do que seja, a gente pode considerar como ato intencional de proporcionar a alguém uma morte indolor para, entre aspas, aliviar o sofrimento causado por uma doença incurável ou dolorosa. Por que eu estou colocando entre aspas? Aliviar o sofrimento material do corpo físico. E, geralmente, a eutanásia é realizada por um profissional de saúde que fez o juramento de curar as pessoas, de cuidar das pessoas, em defesa da vida, mediante um pedido expresso da pessoa doente. Mais uma vez eu ratifico que aqui eu não estou querendo condenar ninguém que pratique ou é a favor ou tem praticado eutanásia ou acha essa ideia uma boa ideia. O objetivo é apenas elucidar, trazer o que a nossa doutrina espírita nos explica sobre. A eutanásia leva o sofredor, o ser espiritual reencarnado, os familiares, os médicos, os assistentes dos médicos e todos os que fazem parte dessa rede de apoio a uma noção falsa de piedade, caridade e amor, alívio aos nossos semelhantes. Por quê? Interromper uma vida, no final da sua reencarnação principalmente, é suprimir uma oportunidade imperdível que o espírito tem de superar a si mesmo, levando, na sua volta ao mundo espiritual, a condição de vencedor se conseguir enfrentar, com resignação e coragem, todas aquelas fases, principalmente as mais derradeiras, as mais finais.
como a gente tem em o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem nos deu o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Ou seja, de dizer, essa vida até aqui tá bom, essa pessoa já sofreu demais. A partir de agora, ela merece o descanso, ela merece o sono tranquilo, ela merece repousar para sempre. E aí pratica-se a eutanásia. Aqui eu não faço nenhuma observação sobre os cuidados, inclusive os cuidados chamados cuidados paliativos, para amenizar o sofrimento, humanizar a medicina, a enfermagem, para tratar aquele paciente com humanidade, tentando suplantar as dores, promover alívio a toda dor, para que ele enfrente a situação com mais coragem e perceba como ele está cercado de pessoas que o amam verdadeiramente. Mas aqui a gente está falando sobre aniquilar a existência. Na questão 953 do Livro dos Espíritos, Kardec também aborda esse tema. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, ela será culpada se abreviar em alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? Olha a pergunta de Kardec. Uma pergunta que tenho certeza qualquer um de nós gostaria de ter feito. E os imortais respondem: sempre é culpado aquele que não aguardou o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse fim tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento? Então, essa forma de antecipação é uma descrença do poder de Deus. É como se a gente dissesse, ó, eu acho que Deus não está fazendo bem a sua parte na história nesse caso. Então, nesse caso, eu me arrogo o direito de fazer as coisas pelas minhas próprias mãos, porque eu sei mais do que Deus. Deus está demorando, tardando o auxílio, e eu acho que essa configuração não é boa, nem para mim, nem para o outro. E com base nessa resposta, Kardec ainda faz uma segunda pergunta. Concebe-se que nas circunstâncias ordinárias o suicídio seja condenável, mas nós estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e que a vida só é encurtada de alguns instantes. Kardec insiste. Veja bem, eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu estou perguntando naqueles casos que a medicina já deu o diagnóstico e disse, olha, é caso perdido, é questão de tempo. Já viram esses casos? Fulano de tal só vai sobreviver mais algumas horas, não passa dessa noite. É questão de minutos. Pode preparar o caixão. Chama o pessoal para enterrar porque já está quase encomendado. E quantas vezes a gente vê uma melhora repentina, uma mudança que se dá, e a pessoa melhora e vive às vezes meses ou até anos. Então os imortais são categóricos, como se dissessem: Kardec, eu entendi perfeitamente a sua pergunta, mas entenda, a gente está falando que é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador em encurtar o caminho. E aí Kardec insiste mais uma vez. Então, quais seriam, nestes casos, a consequência de encurtar esse caminho? Ou seja, vamos supor que a pessoa que está lendo essas questões do Livro dos Espíritos está desesperada percebendo as respostas dos imortais e quer fazer essa antecipação de qualquer jeito. Quais os efeitos desse comportamento, desse ato? E os imortais dizem uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Proporcional ao tempo que a pessoa ainda deveria viver, que muitas vezes, numa próxima existência, precisará enfrentar, porque esse é o mecanismo da lei. A gente tem na obra O Céu e o Inferno, escrito por Allan Kardec, fazendo parte da codificação, 3 passos para a reparação completa com a lei: arrependimento, expiação e reparação das nossas faltas. Então ninguém foge à lei. A gente não pode ter um ato desse contra a vida sem ficar
ficando impune. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, há ainda 2 perguntas que estão no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, direcionados a espíritos protetores. No item 27, Kardec pergunta sobre pôr termo às provas do próximo. Se alguém deve pôr termo às provas do seu próximo, ou deve respeitar os desígnios de Deus e deixar que sigam o seu curso. E o espírito bernardino vai dizer que muitas vezes aquela expiação ou aquele sofrimento é um momento necessário para o espírito cogitar, meditar em profundidade sobre a vida. Às vezes ele passou a vida inteira sem reflexionar mais intimamente, mais profundamente sobre essas tramas existenciais, sobre a necessidade de pensar enquanto espírito imortal, do que vai lhe suceder logo depois. Então a gente não pode fazer a justiça pelo próprio Deus. Temos que nos ajudar mutuamente nas nossas respectivas provações, mas nunca nos colocar como esses instrumentos de extinção da vida. Que os nossos atos, as nossas palavras, não obstante o sofrimento que a gente presencie, muitas vezes de um parente que nós amamos muito, e só quem passou por isso sabe o sofrimento que é a angústia do ajudador. Às vezes, na condição de ajudador, a gente testemunha o sofrimento dos nossos amores, dos nossos entes queridos, e fica com o coração despedaçado. Por vezes a gente já fez tudo o que deveria fazer, tudo que nos era possível para aliviar aquele sofrimento. E ver a pessoa quase que se desmanchando em vida, às vezes num processo de demência muito doloroso, ou com outras enfermidades, é muito difícil de suportar. Mas repetindo as palavras do espírito bernardino, deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, as decisões do Senhor se cumprirão de qualquer maneira. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação, mas só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Então, meus amigos, a gente vê o quanto esse tema, em defesa da vida, nos coloca sob uma responsabilidade muito grande de perceber a nossa função no mundo, de perceber o poder da nossa fé, de continuar seguindo não obstante as circunstâncias, e de como certas coisas tidas como normais ou éticas na nossa sociedade, de acordo com a filosofia moral cristã, são completamente equivocadas. No item subsequente, a gente também tem outra pergunta de Kardec, perguntando se seria lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura. Bem parecido com essa questão de O Livro dos Espíritos, que a gente leu aqui um pouco antes. E é São Luís quem responde, né? Que ele sabe que há casos desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe ainda a possibilidade de um doente, no momento de exalar o último suspiro, se reanimar e recobrar por alguns instantes suas faculdades. Uma hora de graça concedida por Deus para que ele possa fazer reflexões preciosas para o seu espírito imortal. Então a gente precisa aniquilar esses resquícios materialistas que nos incitam a ver apenas o corpo e nenhuma coisa, né, além do corpo, entendendo que nós, como espíritas imortalistas, sabemos da perpetuidade da alma, da imortalidade da alma. Sabemos que passaremos no além-túmulo com os valores que conseguimos angariar ainda em vida. E
Guardemo-nos de abreviar a vida, nem que seja por alguns minutos, porque são esses minutos que podem, inclusive, evitar muitas lágrimas no futuro daquela pessoa. E ainda nessas nossas reflexões sobre a defesa da vida, a gente observa em todos esses casos que a gente tem conversado como Deus usa o tempo e não a violência. Como nos elucida o espírito Viana de Carvalho, cada instante na nossa vida é um instante valioso, porque pode nos constituir um chamamento para despertar esses sentimentos mais elevados, fazendo com que a gente se dê conta dos objetivos essenciais da existência. Por isso é de alta importância que a liberação pela dor ou através do sacrifício do bem seja produzida através do amor. E nesse tema, a gente entra agora na questão da prevenção ao suicídio. Como a gente já vem falando, né? A gente falou muito sobre isso, principalmente no mês de setembro, Setembro Amarelo visa reunir esforços para a valorização da vida, prevenção ao suicídio. A gente sabe que as causas sempre são multifatoriais, né? As pessoas cometem suicídio por diversas razões, sobretudo pela questão da desesperança. A gente sabe que o conhecimento espírita pode nos ajudar, entendendo as repercussões após a morte, principalmente num ato como esse, entendendo que Deus não é avaro de misericórdia e bondade, que sempre há razões para que a gente possa continuar existindo, que a gente sempre tem a cada amanhecer uma oportunidade nova de luta, mas infelizmente a gente sabe que entre os suicidas também há os espíritas. Isso não livra de tudo. E isso tem explicação por várias razões. Às vezes, a incapacidade de passar por uma depressão violenta, muitas vezes sem tratamento. Quantos casos de depressão profunda que a pessoa se recusa a buscar ajuda e às vezes coloca a religião como discurso explicativo, argumentativo. Não, eu não vou buscar ajuda porque a fé vai me curar. Sem sombra de dúvida, a fé nos cura verdadeiramente, nos cura em alma. Mas a gente precisa buscar, meus amigos, enquanto nós estamos nessa fase, nesse estado de imperfeição, nós somos muito frágeis, muito vulneráveis. A gente deve fazer uso de todos os recursos possíveis e impossíveis à nossa disposição para a gente enfrentar os desafios. Uma depressão profunda não é brincadeira. Ela precisa ser diagnosticada, acompanhada por especialista, às vezes medicada, porque pode haver uma descompensação na neuroquímica cerebral. Há, portanto, motivações fisiológicas que podem nos levar a um estado de depreciação tal que podem culminar no ato de suicídio. Então, a fé nos salva? Obviamente que sim, mas ao lado da fé, a gente precisa conjugar outros esforços até que a nossa fé seja robustecida e fortalecida o suficiente para que ela seja inquebrantável. Até lá, a gente precisa dispor das especialidades médicas, psicológicas, para que a gente consiga vencer esses desafios. Às vezes, pelo materialismo severo, e aí a pessoa que tem muitas posses e bens materiais perde tudo e, num ato desesperado, aniquila a sua própria existência. Um sentimento de solidão ou insulamento que se vê sem inspirar a afeição de ninguém e podendo trabalhar por si e pelos outros, já que não é amado, podendo amar. Há uma frase de uma psicanalista brasileira que eu gosto muito, Maria Rita Kell, que ela vai dizer: o neurótico não sofre porque ele é mal amado, ele sofre pela sua impossibilidade de amar por causa da sua neurose. O que a gente quer dizer com isso? Aquilo que o Espiritismo nos mostra, que muitas vezes os nossos potenciais de amor precisam ser desenvolvidos como proposta de cura para um sem número de adoecimentos, sobretudo psíquicos, que nós temos. E que, por alguma razão, a gente se sente impedido, se sente não autorizado, se sente invalidado.
de ser útil a alguém, de cuidar de nós mesmos, de querer o melhor para nós. E isso tudo precisa de auxílio, precisa de comprometimento próprio. A gente precisa se enxergar como autor dessa vida que a gente está experimentando e ensaiando. Nós somos protagonistas da nossa própria existência. Então a gente não pode, de maneira alguma desistir de viver. Na obra Instante da Vida, pelo Espírito Noberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 2, ele narra uma entrevista muito breve que ele teve com uma jovem de 32 anos, que tinha um filho, um marido, e acaba se suicidando, deixando para trás os seus deveres. E nessa rápida entrevista, Humberto de Campos pergunta se ela tinha fé religiosa. E ela vai dizer que sim. Como acontece a tantas pessoas, ela acompanhava os outros no modo de crer, mas, para ser sincera, ela não admitia que pudesse encontrar na religião a solução, digamos assim, para os seus problemas. E quando sobreveio a morte do corpo, ela não conseguia se mover, permanecia lúcida, mas sem ter mais domínio sobre o seu corpo. As suas primeiras impressões, ao verificar-se desencarnada, segundo o seu relato, foi de um terrível padecimento, um arrependimento profundo pelo seu ato, que não resolveu o seu problema, um remorso indefinível, ouvia os lamentos do filho e do esposo, que não entendiam por que ela tinha feito isso, e tendo que permanecer ainda jungida ao corpo por mais algum tempo. Recorreu à prece durante esse estado de sofrimento, mas à maneira dos loucos desesperados, pela impossibilidade de se concentrar, porque ela estava em franco delírio por conta das dores de repercussão emocional e moral que ela sentia. E ela havia decidido se matar por ciúmes do seu esposo, que passara a se interessar com uma outra mulher, e por isso decidiu aniquilar sua existência. Razões que só o ser sabe o quanto aquilo provoca uma dor emocional profunda. Mas a questão de apelar para o suicídio é como se o ser se visse encurralado, não visse uma outra saída para o seu problema, visse apenas na morte a única solução para as suas questões. Talvez um diálogo no CVV, Centro de Valorização da Vida, número 188, pudesse ter tirado, ao menos naquele momento, a ideia do suicídio e o planejamento do suicídio, em que ela pudesse falar e ser ouvida, ser acolhida sem julgamento, ser compreendida na sua dor e juntos, o que ouve e ela que fala, pudessem chegar a outras soluções para continuar existindo, porque a vida é o nosso maior patrimônio. E ela diz ainda, Alberto de Campos, que tudo que ela deseja para o futuro é o esquecimento do que aconteceu, a paz e a possibilidade de recomeçar, de trabalhar pelo seu próprio burilamento e enfrentar qualquer que seja a prova para retornar à vida com o objetivo de agora aproveitar melhor a oportunidade que tem e defender a vida. Vejamos, meus amigos, quantos dramas que a gente presencia, né, desses nossos amigos espirituais, pessoas que podem ter sido nós outrora, tendo cometido também esse ato translocado. Às vezes, pessoas que a gente ouve, né, falar dentro da nossa família, ou próximos de nós, na nossa vizinhança, que acabaram deixando a vida de forma intempestiva, pela impossibilidade de esperar o socorro que sempre chega quando a gente ora fervorosamente. A prece tão esquecida por nós ainda hoje. O Espírito Joana de Ângeles nos ensina a orar com a frequência com que nos alimenta. Difícil a gente esquecer da hora de comer, né? O estômago logo aponta a necessidade de alimentar-se. Mas a prece, por vezes, a gente espera, a gente esquece. Deixa para depois, agora não, vai demandar muito tempo, mas o tempo passará de todo modo.
E ao virar as costas para a prece, a gente acaba virando as costas também para o socorro dos mensageiros da providência divina. Por isso, meus amigos, que nós possamos meditar no amor, na necessidade dos corações sequiosos de paz, orar também por eles, porque isso também é defender a vida. Eu nunca me esqueço, na obra Memórias de um Suicida, Camilo Cândido Botelho, que é o autor espiritual da obra, psicografada por Ivone do Amaral Pereira, diz que uma das suas principais tarefas, depois que retornou ao mundo espiritual após ter cometido suicídio, era inspirar pelo pensamento outras pessoas a não cometer esse ato. Isso é agir em defesa da vida, nos consagrar ao bem, para que a gente possa se unir de braços dados ao próximo, com o objetivo de que a gente se inspire na fraternidade e no amor. E já caminhando para o final, o último tema que eu gostaria de citar é a questão da violência em todas as suas formas. É sempre contrária às leis de Deus. A gente tem visto atos de crueldade muito grandes. Só ligar a TV ou navegar pelas redes sociais. E a gente sabe que há muitas razões para isso. Às vezes, nas investigações policiais, os interrogadores perguntam sobre as motivações. E é de constranger o coração quando a gente ouve um irmão nosso dizer que cometeu um crime por ciúmes, por indiferença, por orgulho, por dinheiro, por amar demais, segundo eles, enfim, pelo sentimento da posse. Se a gente for analisar com cuidado, as raízes sempre estão relacionadas a dois dos nossos maiores inimigos, o orgulho e o egoísmo. É bem verdade que essa situação do planeta só mudará quando cada um de nós mudar em intimidade, quando o senso moral for mais aprimorado, mas a gente pode contribuir para a não violência. No momento em que a gente passa a se tratar com respeito, com cuidado, com tolerância, com carinho, a gente faz uma apologia à não violência e à defesa da vida. À medida que a gente ora para a psicosfera terrestre, para a paz do planeta, a gente também se coloca para a não violência e a defesa da vida. Então esse é o nosso apelo, que a gente possa reflexionar sobre todos esses raciocínios muito breves que nós tivemos aqui na tarde de hoje e possamos nos interrogar: como eu me coloco? E como eu posso patrocinar a vida? Como eu posso lutar em defesa da vida? O que eu posso fazer hoje, nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores de fazer mais ainda? Meu grande abraço a todos e muito obrigada.